Bom dia, galera, beleza? Espero que todos estejam bem nesse momento difícil da Covid-19. Estejam todos aí em isolamento, né? Respeitando as regras internacionais, né? Para que possamos nos cuidar e que todos fiquem bem, né? E que a nossa rotina não demore muito a voltar. Mas nesse momento precisamos retornar aos nossos estudos de uma forma diferente, né? Para que possamos ficar preparados e não deixemos o tempo passar, porque a ociosidade faz com que esqueçamos coisas elementares, né? E no estudo a gente precisa retornar a, ao nosso cotidiano, né? Vamos aproveitar hoje para falar de um assunto em que uma revisão para o terceiro ano e para outras séries pode ser novidade, que é a função afim, que são as funções que modelam situações bastante corriqueiras, né, no nosso dia a dia, situações em que as taxas de crescimento ou decrescimento sejam sempre iguais, né? Então vamos começar com esse conteúdo, né? Função afim, né? O que é uma função afim? Vamos lá. Função afim. A etiquetazinha tapou meu título, função afim. A gente fala que uma função afim é uma função que vai de R em R. Ou seja, o seu domínio é um número real e a sua imagem também é um número real. A gente denota f de x igual a x mais b. Eu dei alguns exemplos. 2x mais 1, menos 1/3 de x, 3. O segundo exemplo, g de x. G de x igual a 1/3 de x é um tipo especial de função afim que é chamada de função linear. São as funções proporcionais. Depois a gente vai determinar como é que se caracteriza essas proporcionalidades. Diretas e inversas são denotadas por funções afins. Mas o que determina uma função afim? Né? A forma geométrica dela é importante para isso. Né? Que a gente fala que são as retas não verticais. Qualquer reta que não é vertical determina uma função afim. Né? Ou seja, paralela ao eixo x, inclinada. Né? A gente tem esses três exemplos aí que determinam uma função afim. Caracterização. A gente brinca o seguinte: as variações iguais em x produzem variações iguais em y. Eu dei um exemplo aí, ó. Y igual a 2x mais 3. Observe, eu atribuí valores ao x 0, 1, 2, 3 e 4. E substituindo a variável na função y igual a 2x mais 3. Né? É comum a gente escrever y igual a 2f de x, tá? Para ficar mais fácil a anotação. Onde x são os elementos do domínio e y são elementos obtidos, né, que são os elementos da imagem. Observe que do lado direito, ao substituir, eu obtenho esses valores aí. O que é a taxa de variação? Ao eu variar o x de 1 em 1, observe que meu y variou de 2 em 2. Né? Então, essa taxa de variação mede, né, qual a relação entre x e y ao atribuir esse valor e obter os outros. Tá? Então, essa variação de y sobre x é chamada de taxa de variação, que aqui eu obtive o 2. Né? E observe que você podia pular de 2 em 2 o x, ó, 0, 2 e 4. E obteria 3, 7, 11. Obteria 4 para 2, que dá 2. Né? Isso é chamado de taxa de variação. Observe, se eu tiver um gráfico que é uma reta, y é igual a x mais b, esses pontos P1, P2, P3 e assim vai, sucessivamente, como eu poderia provar que esses pontos estão na mesma reta, eles são colineares? Basta que eu faça a variação de P1 para P2, o A, delta Y sobre delta X, de P2 para P3, ou de P1 para P3. Se der o mesmo valor, significa que eles são colineares, que estão na mesma reta, definem a mesma função. Né? E aí o ponto do eixo das ordenadas, quando x for zero, né, A vezes 0 dá 0, mais B dá B. Está aqui o ponto 0B. Tranquilo? Prosseguimos. Então, olha, qualquer situação cotidiana que envolva taxa de variação sempre igual, que a gente chama de constante, são modelados pela função afim. Por exemplo, se eu trabalhar com a ideia de uma vazão, né,
uma caixa d'água, a vazão da água é sempre igual, tantos litros por minuto. Então, tem um modelo de uma função afim. Se eu pegar um problema da física, velocidade média, e que o veículo está sempre com a mesma velocidade, eu tenho uma função afim. Então, qualquer situação em que descreva crescimentos ou decrescimentos sempre iguais, ou seja, essa taxa de variação é sempre constante, nós temos um modelo de função afim, né? E a análise gráfica é importante, né? Uma função é crescente se esse A da função afim, essa taxa de variação é positiva. Se a taxa de variação for negativa, a gente fala que a função é decrescente. Na verdade, a gente faz uma análise para estudo de sinal de uma função afim, né? Onde você, na verdade, o seu objetivo principal seria estudar a imagem de uma função. Em que ponto ela é crescente, em que ponto ela é decrescente, em que ponto ela é positiva, em que ponto ela é negativa, em que ponto ela é nula. Peguemos agora um exemplo numérico, né? A imagem não ficou muito boa, mas espero que vocês consigam visualizar. É um exemplo da UFC de Ceará. Uma cidade é servida por duas empresas de telefonia. A empresa X cobra por mês uma assinatura de R$ 35,00 mais 50 centavos por minuto utilizado. Observe aqui, 50 centavos por minuto utilizado. Você tem uma comparação entre duas grandezas que é uma taxa fixa, né? 50 centavos por minuto. Então, um centavo por minuto seria a taxa de variação dessa função. A empresa Y cobra por mês uma assinatura de R$ 26,00 mais 65 centavos por minuto cobrado, por minuto utilizado. De novo aqui, 65 centavos por minuto utilizado. A partir de quantos minutos utilizado o plano, a empresa X passa a ser mais vantajoso que a empresa Y, no caso aqui. Observe que a minha função é Y igual a X mais B. No primeiro caso da função X, né, o valor constante fixo seria 35. Ele paga sempre R$ 35,00, né? Mas por cada minuto utilizado, ele passa a pagar 50 centavos, né? Então, se ele ficar um minuto, 50 centavos vezes 1 mais 35. Segundo a mesma ideia, eu teria para a empresa Y, 65 centavos por cada minuto, mais 26 fixo. E quando a empresa X passa a ser mais vantajosa que a Y? Quando ele paga menos. Então, a função X é menor do que a Y. Sem perda de generalidade, você podia ter feito a equação igual aqui, né? Aqui é um certo preciosismo meu, é porque é uma questão discursiva, então haveria necessidade disso. Então, o monto x é menor que y. Que é a função x? 0,5x mais 35. É menor que a y. 0,65x mais 26. Colocando o x do lado esquerdo, nós obtemos aqui 0,15x menos 0,15x é menor que menos 9. Trocando o sinal, né? Lembre que ao trocar o sinal, a desigualdade muda, né? Só ter cuidado com isso aí. E aí, x é maior que 60. Significa que a partir de 60 minutos, a empresa X passa a ser mais conveniente. Tranquilo? Uma questão do exame discursivo da UERJ trabalha com a mesma ideia. Aqui ele fala a questão do reservatório. Né? Não vou ler o texto, né? Vocês podem ler aí, que o reservatório A ele tem um volume inicial de 720 litros, só que ele tem uma vazão constante e uma perda, né, de 10 litros por minuto. Enquanto o reservatório B está aumentando o volume. Ele tem um volume inicial de 60 e passa a aumentar uma taxa constante de 12 litros por minuto. Ele é bem parecido com o exercício anterior, né? E o objetivo da questão é descobrir em que momento, tendo essas situações concomitantes, eles passam a ter o mesmo volume. Então, basta que, aqui no caso, eu quero que sejam iguais. A função f de x vai ser igual à função g de x, que eu descrevo e modelo matematicamente aqui. Né? Menos 10x mais 720 é igual a 12x mais 60. Né? Igualamos as funções, eu obtenho 30. Meu x0 é 30 minutos. Tá? Um terceiro exemplo do Enem, em que ele trabalha simplesmente com a taxa de variação, em que ele modela dois momentos e que inicialmente uma vazão de uma cisterna, de uma torneira só, ela em uma hora, ela vai de
6.000 para 5.000. A vazão descreve negativamente, né, que é uma coisa que está reduzindo, está sendo retirado. Então, a taxa de variação no trecho AB é de 5.000 menos 6.000, de 1 menos 0, de menos 1.000 litros por hora. E aí, ele passa a adicionar mais um efeito de retirada de volume, que é uma bomba, uma segunda bomba, que vai do trecho de B a C, que ele esvazia completamente essa bomba de 5.000 litros de 1 hora até 3 horas, em 2 horas. Então, o trecho BC, duas bombas juntas, ela passa a esvaziar 5.000 litros com uma taxa de vazão de menos 2.500. A minha imagem eu cortei para 250, mas é 2.500, tá? Então, qual vai ser a vazão da segunda bomba que é adicionada a partir de 1 hora? Menos 2.500, menos 1.000, que é menos 1.500 litros. Item C. Observe aqui que o negativo da ideia de vazão. Espero que esse texto aí da função afim possa ter ajudado vocês nesse momento inicial de estudo. Um bom dia a todos e qualquer dúvida a gente vai estar aqui para ajudar vocês. Até a próxima.